Olá, sobrevivi ao engasgo da aula anterior. Sobrevivi, difícil, gente, engasgar. E nem posso engasgar hoje porque nós vamos falar de algo muito importante, são conceitos muito importantes e são também práticas muito importantes de leitura de texto. Nós vamos falar de coerência e de coesão. Estas palavras vão aparecer com muita frequência nas provas que vocês farão, ou que já estão aparecendo nas provas que vocês vêm fazendo, no que diz respeito à cobrança de texto. O examinador diz que a coerência do texto será prejudicada, ou que tal recurso na linha X é um mecanismo de coesão, e nós precisamos entender muito bem esses conceitos, mas mais do que entender o conceito, sempre digo, o importante mesmo é aplicar na prática de leitura. Então vamos começar falando dos fatores de textualidade. Esses fatores de textualidade foram listados ao longo do tempo por professores, por estudiosos, por autores consagrados no uso da língua. Nós temos um linguista chamado Jacobson, que estudou a linguagem lá atrás, na década de 30, e depois nós tivemos Chomsky, e aqui no Brasil nós temos Eleonor Fávero, nós temos muitos professores universitários, a Inger Dorkoch, que trabalham com esses conceitos. Então, eles foram elencando, e isso aqui é uma fusão do que esses autores defendem a respeito deste tema. Tereza, o que são fatores de textualidade? Fatores de textualidade são requisitos que transformam um amontoado de palavras em um texto. O que é que transforma um conjunto de palavras em um texto? Esses fatores que nós vamos ver agora, mas o que mais nos interessa aqui é a coerência e a coesão. Mas vamos passar por todos. Vamos lá. Fatores de textualidade são os requisitos que transformam um conjunto de palavras ou de qualquer outro código, estou usando palavra, mas nem todo texto é codificado por palavra. Esses fatores transformam esse conjunto de códigos em um texto significativo. O texto é uma unidade significativa. É uma unidade significativa que transmite uma mensagem. Unidade significativa na transmissão de mensagem. Essa mensagem pode ter várias finalidades, Na transmissão de mensagem. A mensagem pode ter várias finalidades: informar, convencer, desabafar, explicar, enfim. Depois nós falaremos sobre isso. Todo texto tem uma intencionalidade. A intencionalidade é o empenho que o autor faz na construção do texto. Então, todo texto, de algum modo ou de outro, vai revelar a intenção, o empenho, o esforço do autor do texto em criar essa mensagem da maneira mais clara possível. Todo texto também tem um outro lado, que é o leitor. Não existe texto sem essa dicotomia autor-leitor. Não existe texto que é escrito em que o autor escreve para si mesmo. Mesmo os diários que ele está lá registrando, pessoais, são registros que ele dirige a ele mesmo em outra circunstância, mas é como se ele fosse outro. Em outra circunstância, eu escrevo agora para ler daqui a 20 anos, e aí eu já não sou mais aquele que escreveu o texto. Então, todo texto tem essa relação dialógica, esse diálogo entre o autor do texto e o leitor do texto. E assim como o autor tem de se esforçar, tem de se empenhar e ter a intenção de se fazer compreender, o leitor também tem que ter essa compreensão e fazer esse esforço de aceitar o texto do outro. Então, a aceitabilidade é o lado do leitor, é a expectativa do leitor, é esse leitor que muitas vezes precisa ser colaborativo, cooperativo. Então, muitas vezes o texto está bom,
o texto está coerente, mas não há aceitabilidade do leitor, porque ele é um leitor não cooperativo, por vários motivos, né? Porque ele já começa a leitura do texto com uma rejeição ao autor, né? É desse autor, não gosto, não vou gostar, não vou entender. Ele já começa o texto com um viés ideológico que às vezes não é compatível com o texto. Ah, esse texto defende tal ideia e eu sou contra essa ideia. E aí a comunicação termina não acontecendo porque o leitor bloqueia esse processo de aceitabilidade. Então, primeiro vamos entender que o texto tem sempre esse diálogo entre o autor, que o faz, e o leitor, que o recebe. Para o lado do autor, temos a intencionalidade, então ele tem de se fazer entender, ele não está escrevendo para si mesmo. E para o lado do leitor, nós temos a aceitabilidade, que é essa leitura cooperativa. Todo texto também tem uma situacionalidade. A situacionalidade diz respeito à adequação, essa situacionalidade é buscada pelo autor. É a adequação que o autor do texto faz à situação comunicativa. Você sabe disso, né? Você está inserido todos os dias em situações comunicativas diversas, e isso vai fazer que você escolha assuntos diversos, vocabulários diversos para cada uma das situações. Um happy hour numa sexta-feira com os seus colegas de trabalho vai exigir uma linguagem diferente daquela linguagem que você usa quando frequenta a sua igreja, né, uma reunião de condomínio, ou quando você faz uma entrevista de emprego, enfim. Essa situacionalidade é que vai determinar a adequação do texto, tanto do assunto quanto da linguagem, à situação comunicativa. Todo texto também deve ter informatividade, são os dados que o autor agrega e que o leitor espera. Então, quanto menor o grau de informatividade do texto, maior vai ser a rejeição a ele. Quanto menos o texto agrega a mim, menos eu o aceito. Então, aqui existe essa relação. Quanto menos informatividade o texto me dá, quanto menos dados ele agrega ao conhecimento que eu já tenho, menos aceitação eu terei dele, né? Ah, não foi um texto bom. E todo texto também deve ter coerência. Isso aqui é a nossa estrela, isso aqui é o que realmente nós precisamos estudar. Todo texto tem de ter coerência, todo texto deve ter coesão. Embora sejam palavras muitas vezes usadas em par, né? Coerência e coesão. A coerência e a coesão do texto serão prejudicadas. Coerência e a coesão do texto serão mantidas. Isso é frase muito frequente nas provas de concurso. Embora sejam palavras que venham muito próximas e que sejam usadas em par, elas não são sinônimas. A coerência é muito maior do que a coesão. A coerência tem a ver com o próprio sentido do texto. A coerência tem a ver com a unidade de sentido do texto. Então, quando a gente diz ou quando a gente lê lá na prova que tal mudança no texto prejudicará a coerência, significa que vai prejudicar o sentido. Prejudicar o sentido não quer dizer que o texto vai ficar sem sentido. Quer dizer que ele vai ficar com outro sentido. Então, quando eu interfiro no sentido do texto, ou tornando o texto sem sentido, ou dando ao texto outro sentido, quer dizer que eu prejudiquei a coerência. Nem sempre, quando há prejuízo à coerência, o texto fica sem sentido. Basta ele ficar com outro sentido. Então, a coerência tem coerência e sentido. Coerência são as relações lógicas de sentido entre as partes do texto. E a coesão, não. A coesão não está no nível do sentido. A coesão está no nível da linguagem. A coesão são recursos da linguagem por meio dos quais eu vou conectando, ligando, articulando, concatenando as ideias do texto. Então, primeira coisa, a gente tem que entender essa diferença.
A coerência está no nível das ideias e a coesão é micro, está no nível das palavras. Como é que eu vou costurar essas ideias? Eu vou fazer uma analogia aqui que talvez facilite essa sua percepção. Acompanha aí no slide. A palavra texto tem uma origem muito curiosa. A palavra texto se origina de textum, que é uma palavra latina e que, na verdade, vinha do verbo tecere, que significa tecer. Então, texto, textum, é aquilo que é tecido. Tecido aqui, tanto o substantivo quanto o particípio do verbo tecer. Então, assim como se você pegar um tecido, um pedaço de tecido, de pano, você vai ver que há muitas linhas e que essas linhas estão, às vezes, de maneira muito invisível, emaranhadas assim, formando uma trama, e às vezes assim. E essas tramas, essas linhas, que são as partes do tecido, não estão soltas, estão concatenadas de uma maneira regular. Assim é o texto. Também não é uma série de palavras que nós vamos só justapondo. Pense numa colcha de retalhos. Eu quero fazer uma colcha de retalhos e aí eu determino qual vai ser o tamanho da minha colcha de retalhos. A minha colcha de retalhos é um objeto que eu vou considerar um todo. Esse objeto, que é um todo, é formado de partes. As partes da colcha de retalho são, obviamente, os retalhos. Então, eu vou juntando um retalho, outro retalho, outro retalho, vou fazendo essa junção. Posso até ver qual é a melhor ordem, né? Se aqui tiver um retalho de xadrez, aqui tiver um de bolinha, aí eu posso me incomodar com isso, que não combina, aí eu troco, boto um xadrez junto com lista, e a lista aqui junto com uma flor, enfim. Mas aí imagine que faltam retalhos e eu queira terminar a colcha e aí eu vá lançar mão do que eu tenho à minha disposição. Aí eu vou lá no jardim, pego uma flor, vou lá na cozinha, pego um copo, depois eu acho um guarda-chuva assim meio velho e aí eu digo, vou fazer uma colcha de retalho juntando esses retalhos e aí, como eu não tinha retalhos suficientes, eu vou juntar esses outros elementos. E aí você vai me dizer o quê? Tereza, tem nada a ver você tentar costurar uma flor num retalho para fazer uma colcha de retalhos. Até aqui você tinha a harmonia entre as partes do texto. Até aqui você tinha partes que se alinhavam, que se coadunavam, que se harmonizavam com um propósito final. Mas isso aqui não tem relação com o texto, Tereza. Com a colcha de retalhos. Então isso aqui é incoerência. Olha só, é uma incoerência. Por que é uma incoerência? Porque não se harmoniza, não se alinha com o propósito final. Aí eu decido que tá bom, vou diminuir minha colcha de retalhos. Em vez de fazer essa aqui, king size, eu vou fazer só uma colcha de casal mesmo. E aí eu pego esses elementos, que são todos retalhos, e digo, agora, dá valendo? Agora você acha que tem coerência, que todos esses elementos estão organizados a fim de estabelecer um propósito final, que é uma colcha? Sim. Bom, então já temos o início da construção da colcha, que é a coerência. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho, concorda comigo, uma colcha? Por enquanto, eu tenho uma colcha em potencial. Para transformar isso em uma colcha de retalhos, o que eu vou ter que fazer? Costurar esses retalhos para formar o todo significativo, para que eu dê unidade a essas partes, porque senão vira um conjunto de retalhos. Bom, essa costura que nós fazemos para dar unidade é o que no texto seria coesão. Entendemos a diferença entre
coerência e coesão por meio dessa analogia. É uma analogia que é bem pertinente, né? Porque a palavra texto vem da palavra tecere, que significa tecido, e aí nós estamos construindo aqui um tecido, né? Essa colcha de retalhos. Então, a coerência é essa harmonia entre as partes do texto. Se eu tentar colocar aqui um guarda-chuva, um copo ou uma flor, eu não vou conseguir encaixar. Vai ser incoerente, não vai ter relação com o propósito final. E há costura entre as partes, de modo a que isso forme um todo significativo, é a coesão. Então, a coesão é a articulação, a conexão. Quando a gente fala em coesão, a gente fala em tornar coeso, tornar único. É a ligação entre as partes. E a coesão está no nível das palavras. Isso aqui, ó, esses elementos que vão costurar as partes do texto, no texto mesmo, né? Na colcha é a linha, mas no texto são os conectores, os pronomes que fazem referência a outros termos do texto. E a coerência está no nível do sentido. A coerência está no nível da lógica. Então, a coerência não está relacionada às palavras, a coerência está relacionada às ideias. Entendemos a diferença? Primeiro, eu preciso de quê? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quando eu vou construir um texto, eu primeiro preciso garantir a coerência ou a coesão? Vamos pensar na colcha de retalhos. O que eu tenho de ver primeiro? Os retalhos, porque se eu não tiver retalhos, não adianta eu ter agulha e linha, né? E vou costurar o quê? Então, muita gente me pergunta, professora, quando eu faço uma redação, como é que eu devo começar o segundo parágrafo para que ele tenha coesão com o primeiro? E eu sempre digo, depende, né? Depende, você está me dando a agulha e a linha e está me dando nenhum retalho. Qual é a relação que existe entre os dois? Então, primeiro eu preciso ver a coerência. E depois que eu entender a coerência, eu estabeleço a coesão. Aí eu busco os conectores. Então, a coerência precede no texto a coesão. Vamos trabalhar com algumas questões referentes à coerência aqui. Primeiro, alguns textos. Só reforçando, a coerência são as relações de sentido entre as partes do texto e a coerência decorre de 3 fatores. Da unidade semântica, então todas as partes do texto devem convergir para, imagine aqui um texto, não é mais uma colcha de retalhos, é um texto. E aí eu tenho uma parte que é um parágrafo, outra parte que é outro parágrafo, outra parte, outro parágrafo, é um texto em prosa e outra parte. Digamos que o tema desse texto seja um tema A. Tema A, a situação dos refugiados sírios na Europa. Ora, espera-se que eu fale de A o tempo inteiro, não é isso? Então, em todas as partes do texto, eu devo trabalhar com este tema. Isso aqui é a unidade semântica. Mas eu não posso falar só de A, concorda? Posso falar só de A, mas eu não posso falar a mesma coisa. Então, aqui eu posso, por exemplo, dar um conceito de A. Aí aqui eu dou as causas. Aí aqui eu dou o efeito. E aqui eu dou uma solução. Isto aqui seria a progressão temática. Eu estou falando da mesma coisa, ou seja, o meu texto tem unidade semântica, todas as minhas partes convergem, se dirigem ao mesmo fim, que é o tema, mas eu não estou falando a mesma coisa. No primeiro eu dei um conceito, no segundo eu dei a causa, então aqui eu digo a imigração da Síria é um processo que vem acontecendo
E aí aqui eu digo, esse processo acontece sobretudo por causa das guerras civis que acontecem no país em função do Estado Islâmico. E aí eu digo, como efeito, esses imigrantes arriscam suas vidas na travessia do mar Mediterrâneo. E aqui eu dou uma solução, os governos devem cooperativamente, tudo bem? Então, eu estou falando do mesmo assunto, mas eu não estou me repetindo, meu texto não é circular. Então, isso é requisito de coerência. E é claro, uma parte não pode contradizer a outra, tá? Não pode haver contradição. A contradição é um dos elementos que comprometem a coerência, mas não só. Mas se você falar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D, você não está falando de um tema único, não há unidade semântica. Vamos ver textos que não são coerentes? Este aqui é um texto famoso. Este aqui é um texto do Enem, de 2012, em que um dos candidatos para discorrer sobre o tema, que era a imigração, né, os imigrantes que o Brasil estava recebendo à época, 2012, o país estava vivendo um momento muito privilegiado economicamente, né, fazia parte dos países emergentes e isso atraía muitos imigrantes. E havia muitos imigrantes que vinham do Haiti por conta dos desastres naturais daquele país, e o tema do Enem foi este. E um candidato começou a discorrer sobre o tema. Não é de hoje que o Brasil é alvo de imigrantes ilegais, não é a primeira e não será a última vez que isso vai acontecer. Por ser o Brasil um país muito extenso, fica difícil o controle. Então ele contextualiza. Depois ele diz, muitos casos de imigrantes ilegais que vemos são pessoas de baixa renda, imigrando para outro país em busca de emprego, e aí ele vai dar as causas. Aí aqui, depois ele fala aqui nesse mesmo parágrafo do Haiti, em 2010, o Haiti foi vítima de um terremoto, como o Haiti é um país sem muitos recursos, os habitantes passaram. Aí aqui ele faz isso, olha, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. Opa, que é isso aqui? Bom, isso aqui é como se a gente tivesse um retalho, outro retalho, uma flor e outro retalho. E é uma colcha de retalho em que no meio do caminho eu costurei um retalho a uma flor. Não faz sentido. Isso aqui é como a metáfora lá da colcha de retalho. E depois ele volta. Uma boa solução para o problema o governo brasileiro está fazendo, que é acolher os imigrantes e dar a eles uma nova oportunidade. Isso aqui quebrou a coerência do texto, entendeu? Eu tenho todas as partes estão falando de imigração, ou seja, todas as partes, com exceção dessa que está destacada, né, estão convergindo todas essas partes para o tema. Mas aqui nesse momento ele resolve dar uma receita de miojo. Então isso aqui é um exemplo de incoerência. É uma incoerência por falta de unidade semântica. Nem sempre a incoerência é por contradição. Aqui o texto ficou incoerente porque não há unidade semântica. Quando chega no terceiro parágrafo, ele me aparece aqui com essa surpresa. Essa redação foi uma polêmica à época, porque apesar de ter feito isso aqui, ele tirou uma nota que era acima de 50%. A nota do Enem vale 1.000 em redação e ele tirou 500 e alguma coisa. E houve muito questionamento, né, de que as redações não estavam sendo corrigidas direito, que o examinador não tinha nenhuma atenção. Mas, na verdade, o que houve é que, na época, não podia ter sido outra a nota dele, porque o edital do Enem, na época, que são as regras, não estabelecia a possibilidade de obter nota 0 o candidato que fugisse ao tema de maneira
jocosa, né, de maneira provocativa em determinado trecho. Então, a coerência do texto não valia 1000 pontos, né? A coerência do texto não vale 1000 pontos. Esses 1000 pontos são distribuídos em linguagem, em adequação ao tema, em argumentatividade, informatividade, situacionalidade. Não tudo isso ia para a coerência. Então, o examinador estava vinculado, né? O processo de correção de uma redação é sempre um ato vinculado a critérios definidos previamente pelo edital. A partir deste ano, os editais mudaram, né? Este rapaz aqui mudou a história do Enem, porque a partir deste ano, o edital começou a explicitamente estabelecer que o candidato que, de maneira provocativa, assintosa, fugisse ao tema, abordando aspectos que em nada se relacionassem com o tema, obteria nota 0. E aí o jogo ficou mais duro, mas ninguém tinha pensado nisso. Olha, isso é um exemplo de texto incoerente. Lembravam, conheciam esse texto? Ficou famoso. Próximo texto. Ele é um texto incoerente por outro motivo. Vamos ver qual é o problema dele aqui? A televisão é muito importante na vida das pessoas. A pessoa começa a fazer uma redação assim. A televisão é muito importante. Fornece informações muito importantes. Informação. De todos os lugares e também diversão. Tenho 3 palavras-chave aqui. Importante, informação e diversão. E, obviamente, televisão, que televisão é o tema. Com a televisão, a vida ficou mais interessante através dos programas jornalísticos que têm a função de informar sobre acontecimentos do mundo todo, que devia ser todo, né? Bom, ele já tinha falado de todos os lugares, do mundo todo. Ela também tem filmes e programas de entretenimento. Entretenimento, já tinha dito que é a diversão. A TV é um meio muito especial, ele tinha dito antes interessante, e antes ele tinha dito importante, tanto para informar, pela terceira vez, né, ele está falando de informação, quanto para entreter. Pela terceira vez ele está falando de informação. Então, esse texto tem a coerência prejudicada pela falta de progressão temática. É diferente da incoerência do texto anterior, que é aquela redação do Enem. Aqui, no texto anterior, é uma incoerência por falta de unidade semântica. Uma parte do texto não se relaciona às demais partes. Isso é lá aquela do miojo. Este texto aqui, essa introdução aqui, é uma incoerência por falta de progressão temática. O texto está completamente circular. O texto está dizendo a mesma coisa em todas as frases, em todos os períodos. Então, aqui, falta de progressão temática. O texto não anda, né? Ele está se repetindo. A televisão é importante, tem informação e tem diversão. A televisão é interessante, informa e dá entretenimento. A televisão é especial, informa e entretém. Bom, cadê? Cadê a progressão? Cadê o desenvolvimento? Então, isso também é incoerência. Numa avaliação de redação, essa redação seria muito despontuada. Vamos ver outro? Aqui é uma narração. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente, que é separado, dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Árida, coberta de areia, tá? Na noite em que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente. Como é que ele olhava o sol poente? Enfim. E observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama
como coberto de grama, se em tudo era uma planície coberta de areia e a colina era árida? De repente, viu um cavalo que descia para a sua casa. As árvores e as folhagens não lhe permitiam ver árvores e folhagens? Mas não era em toda a direção até o horizonte uma planície coberta de areia? E agora tem tanta árvore e folhagem que não lhe permitiam ver distintamente? Entretanto, observou que o cavalo era manco. Como é que ele não podia ver distintamente e observou esse detalhe? Olha a incoerência, tá vendo? Ao olhar de mais perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido. Mas olha só, volta. Esse personagem tem 30 anos. Como é que ele tem um filho que tinha partido há 20 anos para se alistar no exército? Então, há 20 anos, esse menino tinha 18 anos e agora tem 38 e o pai tem 30? Não faz sentido. E em todo esse tempo não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver o pai, desmontou imediatamente, correu até ele, lançando-se nos seus braços e começando a chorar. E aí é uma incoerência narrativa. Isso aqui é um texto narrativo, começava a história. Tirem aí todos esses erros gramaticais que existem aqui. Não é isso que nós estamos vendo. O erro gramatical não incide, não compromete a coerência do texto. O problema aqui é que a história está muito mal contada. Se você está lendo uma história dessa e você não percebe que há essas incoerências, aqui é uma incoerência, aqui é falta de coerência por contradição. Ó, terceiro tipo, esse aqui, a incoerência desse texto é a contradição entre as partes. Então, dei 3 exemplos para vocês. Um texto com erro de coerência por falta de unidade semântica, o outro por repetição, falta de progressão, e esse aqui por contradição. Como é que a planície era árida e só se via areia e de repente ele não conseguia ver nada por causa das árvores e das folhagens? Como é que ele está fazendo 30 anos e está vendo um filho que há 20 anos, desde que saiu para se alistar no exército, não aparecia em casa? Então, isso vai exigir de você, leitor, aquilo de aceitabilidade. Né? Você agora tem que dizer, olha, não dá para aceitar. Não dá para aceitar porque há muitas contradições internas nesse texto. A gente pode perceber essas contradições quando a gente assiste a filmes. Eu sou muito crítica, porque o que acontece que eu não consigo justificar, eu digo, gente, não faz sentido. Estou assistindo ao filme, aí o personagem, de repente, que era mal, resolve virar o bom moço, né, e se converter, e a gente não tem uma justificativa dentro da história para aquilo. E aquilo não me convence. E aquela coisa da aceitabilidade não funciona, porque eu digo, não está faltando um elemento que ligue aí esse lado mal desse indivíduo para ele agora resolver ficar bonzinho. A gente tem que ficar atento. O texto precisa ser lido com atenção. Claro que a gente precisa ser cooperativo, mas aqui nem que eu quisesse cooperar muito, o texto fazia sentido, né? Meu irmão ficava, quando éramos pequenos, contando uma história que era assim: era meia-noite, o sol raiava no horizonte, o homem nu com a mão no bolso, em silêncio, gritava que o segredo da vida eram 2. Dinheiro, o segredo da vida eram 3, dinheiro e saúde. E eu ficava olhando, era pequenininha, e ele contava essa história, eu ficava olhando de jeito, não faz sentido. Mas eu não tinha ainda percepção, devia ter os 4 anos de idade, mas eu ficava, disse, como é que era meia-noite, o sol raiava, o homem nu com a mão no bolso, gritando, refletia, em silêncio, gritava. Olha quantas contradições. A gente tem que ver isso desde cedo, e o tempo inteiro, né? E mais do que isso, olha, no próprio texto, porque às vezes também nós somos produtores de texto, né? Fazemos redações, contamos histórias, e aí às vezes nós caímos nesses erros.
Esse aqui mais grave, né? Esse erro aqui da incoerência por contradição, quem cai muito nele são os mentirosos. Que para você mentir, você tem que criar a história muito bem antes e ter uma memória espetacular, porque senão você termina fazendo isso aqui. Mas nas redações, se a gente não se vigiar muito, a gente termina se desviando do tema. Não estou falando que a gente vai falar do miojo, mas a gente vai se desviando do tema um pouco, né? Até que a gente chega aqui e diz, meu Deus, o que é que eu estava fazendo aqui? Volta. Ou então a gente fica se repetindo. Então é preciso a gente ficar atento a esse processo de coerência, tanto na hora de ler quanto na hora de escrever o texto. E há esses 3 tipos de incoerência: por falta de unidade semântica, por falta de progressão temática e, este aqui, pior de todos, por contradição. Voltaremos já já para falar de coesão. Vamos costurar os retalhos.